Agora à tarde a gente vai começar com a aula Compras Gov BR, com a docente, a doutora Andréa Regina Lopes Axé. Ela é servidora pública federal, advogada, especialista em Direito do Estado, cedida para o Estado de São Paulo para atuar na regulamentação da Lei 14.133 de 2021. Ela também é ex-coordenadora geral de normas da Diretoria de Normas e Sistema de Logística na Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Doutora Andréa, com a senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. Obrigada pelo convite. A gente vai ter uma divisão aqui de tema pelo seguinte, eu vou mais ou menos contar o histórico da adoção do sistema de compras, aí vai entrar o colega meu, Diego Mendes, ou a Vanessa, que podem entrar juntos, os dois, para mostrar um overview do sistema de compras GovBR, tá bom? Mas acho que a meta minha é mais explicar, não a gênese do porquê que ele foi construído, né? Eu vim do federal, eu sou lotada, eu sou, né, da Secretaria de Gestão e Governo, Secretaria de Gestão do Ministério da Inovação, e eu vim de lá trabalhando com normativo e também fazendo as regras para construir o sistema de compras, né? Então, eu sou filhote lá de 14 anos lá, né? Então, assim, resumindo o sistema, que não vai ser a minha meta agora aqui dizer por que ele foi construído, todo mundo sabe que é um sistema estruturante, os órgãos são obrigados a usar, né? Os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional federais são obrigados a usar por força, né, normativa dentro da União, e aí a gente desenvolveu o sistema de acordo com a 14.133. Aí eu tive o privilégio de estar em São Paulo, fui convidada para fazer o mesmo trabalho aqui, que é para fazer a regulamentação da 14.133. Depois eu quero ter oportunidade, antes de mostrar o sistema, de apresentar o portal de compras nosso. Eu acho que vocês já conhecem, mas eu queria apresentar para vocês verem como é que funciona e como que foi construído tudo. Mas eu acho que o mais importante não é mostrar tanto o sistema, mas mostrar os porquês que a gente adotou o sistema. A adoção do sistema de compras foi por quê? Porque quando a gente chegou aqui, né, todo o governo teve uma reorganização administrativa, criou-se a Secretaria de Gestão e Governo Digital como órgão central de governo. Então, a gente criou uma estrutura para ser órgãos centrais de governo, à semelhança do que tem no federal hoje, né? Então, tem um sistema estruturante. Aí, quando a gente chegou aqui, tinha o sistema BEC, pelo contrário, um sistema muito bom, premiado, tudo, mas ele não estava adequado na 14.133. Estávamos na virada de governo, quando ele estava vencendo a lei, a gente tinha que operacionalizar um sistema e fazer a regulamentação. Então, aí a gente não teve opção de escolha, né? Eu desenvolvo ou não. A gente optou pela como eu operacionalizo para não ter uma ilegalidade, né? Então, aí a BEC operacionalizou pela 8.666 e a 10.520, e a gente teve, né, que adotar o sistema de compras, porque ele estava de ponta a ponta todo pela 14.133, para que o Estado de São Paulo não houvesse uma solução de continuidade. E assim que houve esse preceito todo de adoção. Foi uma tarefa difícil, porque os órgãos estavam acostumados, né, com o sistema BEC por muito tempo. A gente teve todo um esforço de capacitação, né, de assimilação de uma mudança toda, além de uma mudança legislativa, nós já uma mudança sistêmica, né? Embora, né, a parte do pregão, tudo não fosse tão diferente no federal quanto aqui no estado. Então, a gente teve essa adoção pela função que o sistema de compras do sistema o Compras Gov.br tem em termos de estrutura mesmo. E aí a gente conseguiu implementar no estado de São Paulo um sistema que fosse capaz de operacionalizar todas as licitações, que hoje, né, a gente pode dizer que o estado de São Paulo está totalmente digital, né? Então, eu não faço somente um pregão para bens e serviços, as obras serão todas operacionalizadas via sistema eletrônico. Então, a gente passa de né, todo mundo passou agora uma parcela que eu podia fazer uma concorrência presencialmente, hoje é tudo pelo sistema eletrônico, como no federal. Então, a gente muda, né, a 14.133 teve essa missão de tornar tudo digital. Então, hoje a gente não pode mais, assim, eu vou fazendo presencial. Então, a gente tem que realmente justificar muito bem
para poder operacionalizar isso. Senão, você tem que fazer tudo eletronicamente. E essa foi a grande missão que a gente teve aqui em São Paulo. Toda a equipe BEC trabalhou junto, né, que a equipe BEC está nesse processo todo, trabalhando para uniformizar o sistema, para a gente fazer essas integrações de pagamento com CIA físico, com tudo, parte de fornecedor, então, teve um trabalho muito grande para poder implementar esse sistema todo no Estado. Aí a gente criou um portal. Eu queria ter a possibilidade de mostrar um pouquinho o portal para vocês verem como é que ele foi construído, se eu pudesse ter a oportunidade, não for aqui ser repetitiva, né? Eu vou só abrir aqui. Agora eu vou achar a página, né? Eu estou com muita janela aberta aqui. Isso aí, Achei aqui, tá bom? Aí deu o que certo. aconteceu? Aí a gente adotou isso e construímos um portal novo, né? Porque estava numa nova missão e numa nova visão, a gente tinha como que a gente ia comunicar com o Estado, né? E operacionalizar a lei nova, robustecer porque a gente tem que pensar assim, né? Quando a gente estava pensando em como fazer tudo, o que que a gente pensou? Eu tenho o órgão ou entidade, tenho o fornecedor, né? Então, eu tenho né, eu tenho o tripartite aqui, né, que é o órgão comprador, o fornecedor e o órgão regulamentador. Então, a gente tinha uma relação de ver como que a gente ia operacionalizar isso, de comunicar para todos e como que a gente ia fazer essa gestão para que fosse transparente e não houvesse solução de continuidade. Porque o medo era você fazer toda uma mudança e ter uma solução de continuidade, e isso era a raiz de todo esse risco nosso hoje aqui para essa implementação. E a gente criou esse portal aqui, que tem a parte institucional, que está explicando, né, que a gente mudou, o porquê que mudamos, né, o sistema BEC, falando, né, que o sistema BEC ganhou prêmio, mas ele não estava operacionalizando pela 14133, a gente explicou tudo, mas isso não vem ao caso. Aí a gente criou um canal, como eu faço para atender o agente público hoje. Então, a gente criou várias vieses de capacitação, de comunicados, né? Então, toda a parte de manual. Então, a gente foi criando uma raiz, assim, informacional, para que pudesse a gente, pelo menos, conseguir, né, atingir o público e não ficasse, na verdade, desfalcado. E aí, o que que aconteceu? Quando a gente começou a ver todos esses problemas que estavam, assim, que a gente tinha que enfrentar, porque como eu quero só falar assim, né, a gente não é porque a gente está em São Paulo, né, a gente enfrentou na União, todo mundo está enfrentando junto a mesma coisa. É um enfrentamento do novo, né? A gente está, na verdade, enfrentando o novo. Todo mundo mesmo, assim, embora a lei tivesse já em andamento, pudesse usar no modo, né, eu podia usar tanto a 866 quanto a 14133, todo mundo foi enfrentando um mundo novo, tanto que nós estamos aqui hoje nos capacitando pela 14133, como o Brasil inteiro. Então, nunca nesse movimento todo que está vendo hoje, nunca houve tanta gente unida para tentar fazer o melhor e tentar buscar, né, explicação, buscar uma solução e o que a gente vai fazer. E aí, a gente está conversando internamente, criamos, né, os toolkits iniciais aqui, que são os modelos que a gente tem para toda a administração, aprovado, né, os modelos pela Procuradoria, com a Secretaria de Gestão, considerando que o artigo 19 da 1433, né, diz que o órgão central, o regulamentador, faz, né, os modelos com apoio da Procuradoria, então a gente fez todos os modelos, estão convalidados pela Procuradoria, junto com a Secretaria de Gestão e Governo Digital, e criamos esses modelos aqui. A gente estava com muito medo, porque não tinha os modelos ainda. Então, a gente fez a Procuradoria, né, fez um trabalho brilhante, trabalharam arduamente para deixar isso pronto, né? Então, assim, se eu tenho que dar, né, às vezes alguém, né, eles merecem todas, né? Porque foi um trabalho, né, muito singular, né, junto com a gente, mas o deles foi bem mais denso, porque teve uma validação de uma estrutura muito densificada, né? Porque tudo aqui são quase regras legais quando tem um edital, um termo de referência, minuta de aviso de contratação. E aí a gente criou os toolkits para poder servir de apoio para todos aqui, né? E o mais importante, eu acho, assim, de tudo,
que fora a adoção do sistema, o mais importante da minha fala de agora seria assim: André, vocês adotaram o sistema de compras, vocês não estão com todas as regulamentações postas, né? A gente não está ainda, né? Então, você vai olhar aqui, nós temos os estágios de elaboração, né? Nós temos aqui, até agora, 11 decretos postos, só que tem um adendo que eu acho muito importante. Quando vocês podem olhar os processos de contratação de vocês, nós temos aqui o decreto 67 e 608, que diz que a gente estendeu as regras federais até que a gente colocasse todas as regras do Estado de São Paulo em pé. Então, hoje, por exemplo, se não tem alguma norma, por exemplo, SRP, o SRP está quase para sair, mas enquanto isso, não tem o SRP, qual decreto eu vou usar, gente? Vai usar o decreto 11.462 de 2023, que é do federal, que a gente vai estender para a usabilidade para o estado de São Paulo hoje. Saindo o SRP do estado de São Paulo, aí praticamente ele não vai usar do federal e passa-se a usar o decreto nosso, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, toda a tua contratação, você tem que ter os olhos afora no decreto que publicou-se aqui no Estado de São Paulo, usar a aplicabilidade do decreto 67 e 608. Por quê? Porque ele está intrinsecamente ligado dentro do seu preceito, do seu edital, e do seu termo de referência. Inclusive, tem 2 comunicados do Tribunal de Contas que pede para que toda contratação esteja dentro do seu modelo de edital, especificando quais as regras que você usou. Né? Se você usou da federal, se você usou do estado de São Paulo, se usou, depende do estado que você esteja, o município, então você tem que descrever isso hoje. Então, a preocupação nossa hoje foi como atender isso tudo e não deixar que o Estado não tivesse norma, né, não fosse amparado com absolutamente nada. Então, a gente assim, todo o Estado está trabalhando, né, para que tenha uma governança e uma governabilidade nas contratações hoje. E o portal foi o grande insumo que a gente encontrou de comunicação com os gestores. E nós temos também uma coisa importante, acho que todo mundo acompanha aí, são 290 pessoas ouvindo, né? Então, aí tem bastante gente. Nós temos nossa parte de capacitação, né? Então, vocês vão entrar aqui, vai ter toda a parte de capacitação, vocês vão encontrar todos os artefatos que a gente até hoje já fez de capacitação, a gente faz toda semana, tem, né, uma matéria que é feita capacitação, quando que é, Vanessa? Terça e quinta? Toda segunda-feira, antes era quinta-feira, é toda segunda-feira a gente tem capacitação, a gente inverteu aqui. Só desculpa, eu estou colando aqui da colega, tá? Então a gente mudou, então vocês têm toda a parte de capacitação, tem aonde vocês podem entrar em contato com a gente, né? Tem todo um portal de transparência aqui, painel de contratações, painel de oportunidade do fornecedor, painel de capacitação. E a gente também, eu acho importante falar, a gente também fez capacitação para os fornecedores, porque a gente sentiu que não adiantava somente capacitar o órgão, porque o órgão, na verdade, ele, assim, olhando bem grosseiramente, desculpa a minha fala, o que acontece? A gente já estava acostumado a licitar. Você vai acomodar algumas regras novas da 14133, outras foram repetidas da 866, da 10520, mas para o fornecedor, a mudança de sistema e a mudança de alguma regra para ele é completamente novo. Então, a gente faz um trabalho também da parte de capacitação do fornecedor. Então, essa daqui é toda a parte de transparência nossa, onde o gestor tem todo, né, uma entrada ágil, e aqui vocês vão encontrar parte de acesso a compras, acesso ao contrato, catálogo, parte do fornecedor, a legislação, capacitação, a parte do CAD-TERC, que todo mundo comentou, não vai ter o CAD-TERC mais, não, os CAD-TERCs estão sendo disponibilizados, lembrando também que a gente vai ter catálogo eletrônico de padronização. Muitos cadernos do CAD-TERC vão ser transformados em catálogo eletrônico de padronização, onde vocês vão pegar todo o TR, edital, temos tudo pronto e vão somente fazer a contratação. Então, vocês vão se deparar com outra ferramenta muito mais ágil para vocês acompanhar aqui no portal, né? Eu acho que assim, Thaís, em regra, mais ou menos o histórico é esse.
Então, a gente houve essa escolha, né, porque o portal atendia, e eu acho que o mais importante hoje também, tá, a gente é muito fácil de vender as coisas, né, de falar quando não gasta muito, né, mas um dos fatores também que foi muito bom a gente não tem gasto para o governo hoje pelo selo sistema. Nós temos um sistema hoje que comporta todos os processos licitatórios sem recurso público gasto do Estado de São Paulo. Então, a gente pode desenvolver outras ferramentas mais ágeis que vocês vão ter acesso daqui a um tempo aí, que a gente vai pôr uma ferramenta nova de contratação. Então, a gente tem possibilidade de inovar para o Estado, tendo uma ferramenta que é do governo, da União, para todos, e não tem gasto público aqui envolvido, né? Então, são muitas coisas que foram feitas para essa escolha. E a gente pode aplicar o recurso em outras coisas de políticas públicas mais relevantes, tendo um sistema que tenha a robustez que tem o Compras hoje, como tinha a BEC, tá bom? Oi, pessoal, alguma questão? Olha, o Vitor mandou aqui no chat, Andréia, aproveitando a oportunidade, poderia falar se vai ser implantado o almoxerifado virtual no estado de São Paulo, Boa, explicar como se boa. dá o funcionamento dele? O que acontece? A gente está tendo uma reforma administrativa, acho que vocês já estão sabendo, saiu, né, a Lei Complementar 1395, que é o decreto que regulamentou. Então, a gente vai ter uma nova estrutura na Secretaria de Gestão e Governo Digital, com central de compras, tudo, e isso vão ser implementadas várias inovações, já tem um portfólio pronto, tudo, então vai ter almoxarifado, vai ter centralização de compras, então vocês vão se deparar com muitas coisas novas aí, a partir de mais ou menos de novembro em diante, que é a hora que a gente implementa a nova estrutura na Secretaria de Gestão. Inclusive, marketplace também. Andréia, você quer, ó, a Denise enviou aqui, os empenhos dos processos continuarão sendo empenhados pelo sistema Contabiliza, com códigos BEC? Agora, essa parte de empenho, Vanessa que sabe responder, Vanessa. Continua? Continua, mas ela vai dar uma outra explicação, é a mesma coisa, tem até a aula disso tudo, mas ela pode falar se quiser aí, Vanessa. A Vanessa está online aqui com a gente? Está online, tem que desbloquear o áudio dela. Eu vou. Qual que é? Vanessa Oliveira? Não, Vanessa. Qual que é? Vanessa Ventura, Ventura. Pronto. isso, só desbloquear o áudio, porque ela Já explica a desbloqueei. mecanização que tá, mas ele vai poder fazer a mesma coisa, tá? Ei, boa tarde, pessoal. Sim, exatamente. Você faz a compra pelo Compras e no Contabiliza você faz o depara dos itens. Os que já estão feitos o depara, não há necessidade, né? Porque alguns itens já são feitos o depara aqui pelos catalogadores da SGGD e os que ainda não tem, você faz o deparo e faz o empenho lá no Contabiliza. Oi, Vanessa. Coloquei Obrigada você aí, na tela. Vanessa, valeu. Complexos? Comentário só. Graziela Não, comentou mas que é os assim, modelos. esses são os primeiros, né? A gente tem que entender o seguinte, a gente tudo aprimora-se, né? Então a gente está vendo assim, os aprimoramentos, a PGE está envolta nisso tudo, então com o tempo vai ter assim alguns ajustes, né? Porque tudo na vida a gente estava tendo que pôr um pacote em pé, né? Então agora a gente vai vendo os ajustes, vai vendo as acomodações, vai vendo o que pode tirar, o que pode ficar. Então a gente com o tempo vai ter ajuste fino, sim, tá bom? Mas acontece que quero só fazer uma defesa, né? Não é defesa, mas é só uma explicação mais pontuada sobre esse assunto. Quando o edital faz lei entre as partes, a gente tem que ser o mais completo que possa, embora ele tenha um viés muito quase, né, muito quase um roteiro ali, né? Então, você tem o edital, ele vincula, então, na verdade, quanto mais completo ele for, bem, bem melhor, mas isso não quer dizer que não tenha aprimoramentos, né? Tá bom? Vanessa, mas eu queria antes te agradecer, Thaís, né? Eu gostaria de te agradecer pela Precisando de disponibilidade. mim, estou à disposição, tá bom? Parte de sistema, eles fazem isso, a minha parte é muito mais parte de normas, como que foi criada, essas coisas todas, mas estou à disposição de vocês para o que precisar, tá bom? Muitíssimo Boa sorte a obrigada. todos, que vocês utilizem bem a lei, façam ótimas contratações, tá bom? Bom, o Diego é o Diego César Santana Mendes, ele é graduado em gestão pública
e pós-graduado em gestão pública também pela Universidade Federal de Goiás, e tem 10 anos de experiência e estudos voltados para a liderança aplicada ao setor público. Está dando um retorno aqui. Deixa eu... Agora parou. E contratações públicas no Brasil e no mundo. Ele é servidor público federal de carreira, professor em cursos de pós-graduação, palestrante consultor. Bom, atualmente é assessor na empresa de processamento de dados de São Paulo, na Prodesp, e atua na implantação do Compras.gov pelo Estado e desenvolvimento de sistemas de logística pública estadual. Diego, com você, obrigada pela participação. Se eu puder te ajudar nessa questão dos hospitais, se tiver e-mail, alguma coisa, você me fala. Acho que tem gente com o microfone aberto, vou ter que desativar o som de todos, e agora eu vou pedir para ativar o som do Diego. Escutam? Foi, deu certo. Beleza. Obrigado a todos aí pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui sobre o sistema, tá? Para a gente tentar entender um pouquinho como que funciona, né, o Compras GovBR e como que está se dando aí todo esse trabalho. Então, vamos lá, deixa eu colocar na tela um minutinho. Acho que travou de novo, né? Não. Acho que está compartilhando. Voltou? Voltou. Tá. Então, na minha tela já? Está sim, Diego. Maravilha. Bom, pessoal, então, o nosso objetivo hoje aqui é tentar explanar um pouquinho como que funciona o sistema Compras GovBR, como que se dá a atuação, né, e o uso desse sistema aqui no âmbito do Estado de São Paulo. A Andrea já falou antes de mim, né, já deu uma palavra bem geral, e a minha função aqui hoje vai ser falar um pouquinho sobre o sistema. E a gente tem hoje o Compras sendo um sistema que trabalha as 3 etapas do metaprocesso da contratação pública, que é a fase de planejamento, né, a fase interna, a etapa de seleção do fornecedor, e ele vai concluir lá na gestão e fiscalização contratual. Então, é um sistema completo, né, no que tange a contratações públicas. Ele pega desde a requisição, no momento em que o requisitante precisa de alguma coisa, que ele está planejando aquilo, até o último pagamento do contrato. Então, tudo isso acontece dentro do sistema e é dividido nessas 3 etapas, 3 macroetapas aí do processo, com esses vários módulos que o sistema tem disponível dentro dele. Então, o Compras, ele tem uma área de trabalho centralizada aqui no meio, que te orienta, né, em todas essas etapas. Tá? Então, lá na área de trabalho, você consegue visualizar aquilo que está em planejamento, aquilo que está em seleção do fornecedor e aquilo que foi concluído. Ele não te mostra, tá? A área de trabalho não te mostra a etapa de gestão e fiscalização de contratos, porque são atores diferentes que visualizam essa etapa e acaba que é um sistema, um módulo, né? um sistema de gestão contratual que fica apartado com a sua própria área de trabalho lá. Então, a gente tem aqui um cenário, né, de construção do sistema com vários módulos, e a gente vai abordar os principais módulos do sistema, apresentando um pouquinho das telas, das funcionalidades, o que eles apresentam, como é que eles funcionam, tá bom? Começando, obviamente, aqui no sistema, na etapa de planejamento da contratação, tá? O primeiro módulo que a gente tem aqui é o módulo de pesquisa de preços. Então, pesquisa de preços é um módulo do Compras que permite você construir toda a sua pesquisa de preços e o relatório que o sistema permite que você construa para a condução do seu processo de licitação. Então, todos os incisos previstos nas normas na lei, inclusive, né, de pesquisa de preços, lá no artigo 23, é possível você fazer no sistema. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega de imediato, né? Quando você insere um item do catálogo do Compras lá,
A primeira coisa que ele faz é te trazer já automaticamente todos os preços registrados, homologados, para aquele determinado item nos últimos 12 meses. Então, ele já te traz. Travei? Alô? Travou. Travou. E sua tela parou de Parou de compartilhar. compartilhar? Pronto. Voltou. Valeu, obrigado, Vanessa. Então, o sistema te traz aqui uma relação de todos os preços praticados, né, homologados nos últimos 12 meses para aquele item, e te permite também inserir para a composição desse preço outras fontes externas, ou contratos externos, contratos da administração, pesquisas de internet, em sítios especializados, uma série de outras fontes de pesquisa de preço que você pode inserir no sistema e ele vai calcular para você já o preço médio, a mediana, vai te dar o desvio padrão, vai te dar toda esqueci a palavra, a variação dos preços de item, para que você consiga organizar ali a sua pesquisa e chegar na melhor forma possível. Ao final de tudo isso, o sistema ele gera automaticamente um relatório para você, com todos os preços, com todos os fornecedores, tudo aquilo que você montou de pesquisa, e você pode, inclusive, inserir ali um documento, né, uma nota técnica, ou um relatório escrito mesmo por você, junto com esse relatório final do sistema. Você pega esse documento e já pode colocar no seu processo. E aí você tem, então, uma pesquisa de preços formal, né, concluída ali, feita pelo sistema, tá bom? Então, pesquisa de preços é um módulo muito interessante, eu acho que vale a pena depois a gente conhecer. Não vai dar tempo de passar por tudo aqui, né, mas a gente vai tentar passar um pouquinho de cada um, tá? E a gente tem as oficinas, ao final vou mostrar isso lá no nosso portal, as oficinas, os vídeos gravados, tem uma série de documentos também para auxiliar no entendimento do sistema. O segundo módulo que eu acho importantíssimo a gente falar aqui é sobre o PGC, tá? É o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. Ele serve para você elaborar o seu PCA, o Plano de Contratações Anual, previsto na Lei 14.133, e obrigatório, a partir de 2024, aqui, para o Estado de São Paulo. Tá? Então, o PGC, ele tem um fluxo próprio que vai desde a criação da demanda, a consolidação dessas demandas para o setor de contratações, a aprovação e publicação desse plano lá no PNCP. Todas essas etapas feitas de forma encadeada, né, e obrigatórias pelo nosso decreto. Então, como que funciona o PGC? Primeira etapa, né, logo após a elaboração das demandas, dos documentos de formalização de demandas, é que esses documentos, eles são encaminhados aí para o setor de contratações. O setor de contratações, então, vai pegar essas demandas todas e vai agregá-las. Por exemplo, nós temos aqui nesta classe, o sistema ordena em formato de classe já, nessa classe de dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas, duas demandas, tá? Podem ser demandas, inclusive, de unidades diferentes, que estão sendo encaminhadas para um único setor de contratações. Então, você tem um cenário aqui que favorece a centralização de compras, que favorece a racionalização de processos, criando, assim, um sistema, né, que ajuda o órgão público na sua gestão, na sua racionalização. Tá bom? Tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Temos duas, na verdade. Ah, beleza. Seria tipo Ariba, um SAP? Olha, mais ou menos, né? Eu acho que o Compras, ele não é muito um SAP, ele é um sistema mais de contratação, é específico para contratações públicas, e ele não faz gestão de materiais, ele não faz a parte posterior, que seria ali quase chegando a um ERP, né? E a outra pergunta é aonde o gestor de convênios irá usar o Compras?
ele vai usar o Compras para fazer as licitações oriundas desses convênios. Se o seu convênio demanda uma licitação, se para você executar esse convênio você vai licitar, né, então você vai usar o Compras. Se para esse convênio você vai precisar fazer uma adesão a uma ata de registro de preços que foi feita pelo Compras, você vai utilizar o Compras também. Se vai ser para fazer uma licitação de obra, você vai usar o Compras. Então, toda a execução do convênio, tá, ele vai ser feita pelo Compras. Tá? Considerando aqui, né, que o gestor do convênio que você está falando aqui é o convenente, né? É a pessoa que está recebendo ali o repasse do recurso, tá? Porque quem está repassando normalmente não vai fazer a licitação. A licitação é feita em geral, tá, pelo convenente, certo? Então ele vai ser sempre utilizado por quem vai fazer o processo licitatório, quem vai executar realmente aquele dinheiro ali, tá bom? Beleza, vamos continuar então aqui na etapa do PGC. Então, feita essa consolidação de demandas, né, foram unificadas essas demandas e criadas ali, agrupadas essas demandas em contratações. Então, eu vou pegar todas essas duas demandas que eu recebi de dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas. Acho que tem relação também com pregos, chavetas e pinos. Eu posso ir juntando essas demandas todas e formar no final uma contratação. Então, aí eu tenho uma contratação que foi formada aqui para materiais diversos de construção, por exemplo, onde eu agreguei todas as demandas relacionadas a esse objeto. Então, ao invés de eu fazer uma licitação para comprar prego para determinada unidade, outra para comprar cano para outra unidade, outra para comprar parafuso para outra, eu posso ordenar isso dentro de um processo de compra único, uma licitação que tem, obviamente, relação entre si, né? São demandas distintas, mas que têm relação entre si, e consigo racionalizar o meu processo fazendo um planejamento mais conciso, tá? Então, esse é o papel do PCA, em que eu formo isso, eu penso sobre o que eu vou comprar, sobre as minhas demandas. A Vanessa fez uma semana inteira explicando o PCA e como você pensa sobre isso. Lá no finalzinho a gente mostra os links onde você pode acessar isso daí. E você consegue, então, otimizar e publicar esse processo no PNCP. Você dá, esse processo não, esse plano, você dá transparência do seu planejamento, daquilo que você quer executar no ano seguinte, para que todo o mercado saiba, se adeque e para que você mesmo se organize em termos de gestão de pessoas, né? A quantidade de pessoas que você precisa para executar aquele volume de licitações, para você organizar a sua segregação de funções, quem vai fazer cada etapa, para você estabelecer um calendário de contratações, que esse também é o objetivo do PCA. Então, você monta aqui, ó, um calendário de contratações, distribuindo as demandas ao longo do tempo. Porque senão você recebe, o setor de contratações acaba recebendo dezenas de contratações e todo mundo quer para janeiro. E aí é impossível, não tem como. Então, toda essa organização, essa estrutura que vai sendo montada, né, um tijolinho por dia, enquanto você está construindo o seu plano, dentro, obviamente, das janelas temporais que estabelecem o decreto, você vai organizando aí bem mesmo o seu setor de contratações, tá? Beleza. Vitor Henrique, acredito que o PGC seja a principal ferramenta no quesito planejamento, pois permite à administração ter uma visão geral das aquisições, facilitando a tomada de decisões estratégicas e o acompanhamento das demandas. É exatamente isso. Exatamente isso. Obrigado pela colocação, viu, Vitor? Vamos lá. O próximo módulo que a gente tem, então, agora, é o estudo técnico preliminar. A gente saiu, então, da etapa de planejamento inicial, onde eu estou formando as minhas contratações, planejando no futuro, e agora eu vou começar a executar. Opa, acho que travou. Travou para você, Vanessa? Não, tô ouvindo. Estão me escutando? Agora sim. Alô? Diego, estou escutando sim, pode seguir. Alô, alô, alô?
Vamos aguardar um pouquinho, o Oi, Diego deve estar voltando. Oi, voltou? Diego. Voltou sim, tá escutando? Estou escutando. Então pode seguir. Vamos lá de novo. Perdão, gente. Beleza. Então, a gente então encerra o PCA, né, o nosso planejamento, e aí a gente agora começa a etapa de execução. Então, para executar, a gente vai, o primeiro documento, a primeira coisa que a gente vai fazer é um estudo técnico preliminar, tá? Então, fazer aí um ETP, né, também vai ser feito pelo sistema. Então, o Compras, ele permite que você crie esse documento preliminar, é o primeiro documento da execução da sua contratação, que vai, inclusive, definir um monte de coisas. Quando você faz um estudo técnico preliminar, você está definindo qual que vai ser a sua estratégia de contratação, qual vai ser a sua modalidade, se você vai fazer uma licitação, se você vai fazer com tradicional, né? Se você vai fazer uma licitação utilizando o registro de preços, se você vai fazer um credenciamento, se você vai fazer uma inexigibilidade, uma dispensa, isso tudo é definido no estudo técnico preliminar. Você vai definir ali qual que é a melhor solução do seu objeto, tá? Então, se é melhor eu contratar um serviço de aluguel de veículos, por exemplo, ou se é melhor eu comprar os veículos. Então, o estudo técnico preliminar ele serve para isso. Obviamente, pessoal, então, só para não ficar todo mundo assustado com o volume de trabalho que vem associado a um ETP, você não precisa e você não vai fazer um estudo preliminar tão aprofundado ou completo, né, como a gente costuma falar, para todas as contratações. Isso vai variar, a complexidade do seu estudo, ela vai variar de acordo com a complexidade da sua contratação. Então, quando eu me deparo com problemas complexos, obviamente eu exijo, né, eu preciso ter estudos mais profundos. Se eu tenho problemas superficiais, eu não vou demandar, eu não vou gastar muito esforço em cima de uma contratação simples para fazer um ETP super profundo, tá? Então, exemplo, eu estou fazendo uma licitação para comprar material de expediente para uma unidade pequena ali. Eu não preciso me debruçar num estudo muito profundo de melhor solução, de tudo, considerando tá, uma unidade única, pequena, ali para atender ali aquela necessidade. É diferente, por exemplo, se eu estou falando, vou pegar o FDE para comprar aquisição também de material de expediente, agora para abastecer todas as escolas do Estado. Veja, o problema é completamente diferente e a necessidade de aprofundamento em cima dessa demanda para cada um dos casos é totalmente diferente. Um estudo preliminar vai, com certeza, ser muito mais simples, mais direto, enquanto o outro vai ser muito mais profundo, mais elaborado, tá? Com demanda de energia, né, e de esforço bem maior. Para se ter uma ideia, um ETP simplificado, né, o ETP micro, assim, o menor ETP de todos, ele vai pedir para você ter uma estimativa de preço, a definição do objeto, uma estimativa de quantidades e uma análise se vai ou não vai ser parcelado aquele objeto. Só isso. Tá? Enquanto um ETP mais profundo vai acabar entrando em análise de soluções de mercado, impactos ambientais e outros campos a mais. Tá bom? E como que funciona esse ETP no Compras? Muito parecido, né? Todas as telas do sistema têm mais ou menos o mesmo formatinho, branquinho com os botões azuis. O estudo técnico preliminar, ele é um módulo que você tem segregado os meus ETPs, então aqueles documentos que você, pessoa mesmo, está fazendo, então tudo que você, como usuário, cria, fica aqui nessa abinha meus ETPs. Se você compartilha esses ETPs com outras pessoas, sendo da sua unidade ou não, essas outras pessoas também vão visualizar esses ETPs aqui nos meus ETPs, e o sistema permite que você faça isso, compartilhe esses documentos com o CPF dessas outras pessoas. Você consegue visualizar os ETPs da sua unidade, de todos os outros usuários que fizeram da mesma unidade que você, e consegue visualizar, e aqui está a grande vantagem desse módulo, os ETPs de todos os outros usuários do sistema, com uma condição, que esses ETPs estejam públicos e não sejam ETPs ainda em fase de elaboração.
Então, à medida que as licitações vão sendo publicadas, esses ETPs passam a ser públicos, eles vêm para a base de dados do sistema e você pode simplesmente aproveitar esse documento. Você pode replicar ele, pode copiar essas informações, trazer para a sua realidade e adaptar, obviamente. É um simples modelo de aproveitamento, né, do capital intelectual que foi produzido ali dentro do sistema, tá? Então, você pode, sim, aproveitar, pode citar, inclusive, uma fonte. Olha, eu olhei o ETP número tal, da unidade tal, vi que a solução foi adequada, a minha realidade se adequa a essa solução, a essa necessidade, assim, e pode aproveitar ali esse conteúdo, tá bom? Então, inclusive, essa quantidade de réplicas aqui é exatamente a quantidade de vezes que esse documento foi replicado, né? Foi reaproveitado, tá? A gente pode, como eu disse, compartilhar, pode excluir, pode avaliar. Então, a gente tem algumas funcionalidades bem interessantes aqui no ETP. O próximo passo, ainda na etapa de planejamento da contratação, é fazer uma análise de riscos. Então, nós precisamos fazer, hoje, de forma obrigatória pela lei, gestão de riscos. O sistema ele tem um módulo, tá, de gestão de riscos, que você pode utilizar, tá, para fazer essa gestão de riscos dentro da sua contratação, a nível do seu metaprocesso, ou seja, uma gestão de riscos bem abrangente, na qual toda a contratação vai passar pelos mesmos riscos e você pode levantar eles dentro do sistema, como você pode fazer uma gestão de riscos específica de uma contratação ou daquele objeto que você está tocando. E como que você faz isso? Você vai criar, da mesma forma, né, que os outros módulos, um objeto, um mapa de risco ali. Esse mapa de riscos, você vai imputar, vai inserir nele todos os riscos que você foi levantando. Então, você vai levantando o risco, a causa desse risco, você pode, eventualmente, alocar um risco para a contratada, para a própria administração, eventualmente até para a seguradora no futuro. Você pode atrelar isso a uma etapa específica do processo de contratação. Então, é um risco relacionado à fase de seleção do fornecedor. Por exemplo, risco de conluio na participação seria, dependendo da situação, risco relacionado à gestão contratual, risco de planejamento. Então, tem uma série de riscos que você vai levantando e vai inserindo no sistema, traçando, inclusive, depois as ações possíveis mitigadoras disso. Vai colocar ação preventiva, vai colocar ação de contingência ou ação corretiva, né? Vai poder delegar essas ações para algum usuário do sistema, que vai depois entrar e vai mitigar, e vai tentar resolver esses riscos, eliminando, né, esses riscos dentro do processo de contratação, e vai traçar os impactos e a probabilidade desse risco aí também, tá? Isso vai gerar para você depois uma matriz de riscos. Essa matriz, o sistema vai plotar para você um gráficozinho, né, de 5x5, que é o grau que foi adotado pelo sistema, para você visualizar quais riscos desses, dependendo da quantidade de riscos que você levantou, quais riscos serão tratados. Porque se eu estou num cenário onde eu tenho centenas de riscos e eu tenho gente suficiente para tratar nem um terço disso, eu vou escolher o que eu vou tratar. E a matriz de risco, ela vai te ajudar muito nisso, porque você vai tratar aquilo que é mais grave. Você não vai tratar aqueles riscos que você poderia aceitar, por exemplo, encarar esses riscos. Você vai tratar aquilo que é mais urgente, que é mais grave, que tem um impacto maior, certo? Então, a matriz de riscos te ajuda muito nisso. E o sistema plota isso para você, te dá esse levantamento e permite que você faça o acompanhamento desses riscos ao longo do tempo, a cada mudança de etapa, a cada prorrogação contratual, a cada 6 meses, fazer uma análise se aquele risco ainda existe, se é um risco residual, se precisa de um tratamento, se precisa de um novo risco. Então, até isso o sistema lhe permite fazer. Você vai gerando versões desse mesmo mapa. O primeiro mapa que foi feito, aí a versão 2 eu fiz depois que acabou a seleção do fornecedor, aí a outra versão eu fiz depois de 1 ano de contrato, e você vai atualizando esse mapa de riscos aqui, tá? Outro ponto, outro módulo, e esse é bastante interessante, é que o sistema também tem um aplicativo.
esse aplicativo, ele é voltado mais para fornecedores, tá? O fornecedor, ele consegue, através do aplicativo, se credenciar no sistema. Então, alguém que nunca participou, um fornecedor que nunca vendeu para o governo, não tem cadastro em lugar nenhum, ele consegue baixar o aplicativo, basta que esse cidadão tenha um GovBR, tá? Nível prata, que é um nível padrão aí para todo mundo. Ele vai se logar com o GovBR e vai se credenciar como pessoa física ou como pessoa jurídica em suas empresas, né? Uma ou mais empresas que ele tiver. Credenciado é de forma automática, ele só vai colocar o CNPJ ali e está credenciado. O sistema ele atua todo com integração entre outros sistemas do governo. Então, ele vai na base da Receita Federal, ele faz uma série de validações daquela pessoa física e pessoa jurídica, quem que está logado, quem que está fazendo o credenciamento, verifica se a empresa está regular, se a empresa ela está formalmente constituída, quem são os sócios, se a pessoa que está cadastrando pode cadastrar realmente, se ela é uma administradora, se ela é um sócio da empresa, etc. Uma série de validações que o sistema faz, e aí sim ele credencia essa empresa, e a partir de então essa empresa está apta, só inserindo o CNPJ, está apta a participar de processos. E no aplicativo, esse fornecedor consegue, inclusive, dar lances para dispensa de licitação. Tá? Ele consegue visualizar todas as licitações, os pregões que estão acontecendo, as dispensas, todos os processos que eventualmente tem uma disputa, e ele consegue participar diretamente já dos processos de dispensa. Existe, se eu não me engano, perspectiva futura de evolução do aplicativo para que ele possa participar também de licitações pelo próprio aplicativo, mas por enquanto ele está disponível para participação em contratações diretas, em dispensas eletrônicas, tá? E isso, obviamente, favorece muito a entrada de fornecedores no processo de contratação pública, trazendo uma maior competitividade. Então, a gente aumenta a competitividade, diminuindo aí, consequentemente, processos fracassados, né? Processos frustrados. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Outro módulo bastante interessante que a gente tem é o SICAF. O SICAF é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Então, é o sistema nos quais o fornecedor usa para se credenciar, os quais o governo usa para fazer uma análise da empresa, verificar as certidões, a habilitação, se está tudo certo com aquela empresa, para publicar eventualmente uma sanção também. Essa sanção ela é disponibilizada, inclusive, lá no portal da CGU, com o banco de sanções, o SEIS e o CNEP, que hoje é obrigatório, né, para todo mundo publicar as sanções nesses portais, tá, no SEIS e no CNEP. Então, o SICAF já tem essa integração automática e ele tem esse papel também de fazer um crivo nas empresas no momento da sua participação. Então, através do SICAF, o sistema consegue identificar, durante uma licitação, por exemplo, o áudio está ruim? Não? Tá tranquilo? Não, tá ótimo, Diego. Obrigado, Thaís. A Valquíria colocou aqui no chat. Então, vamos lá. Valquíria, talvez seja o seu aí, tá? Então, o SICAF, o cidadão, né, o usuário do governo, por exemplo, ele aproveita essas informações para a detecção de alguns possíveis problemas, digamos assim, durante a fase da licitação. Por exemplo, duas empresas que têm sócios em comum estão participando da mesma licitação, criando aí um tipo de conluio, certo? Então, o sistema faz esse apontamento. Servidores que têm empresas e ele atua num determinado órgão e, ao mesmo tempo, ele está participando da licitação do órgão que ele trabalha, isso aí também é um indício de algum problema e o sistema ele já acusa isso. Empresas que estão com irregularidade, né? O SICAF, ele te acusa isso e você consegue extrair o relatório. Então, o SICAF, ele tem muitas informações sobre o fornecedor que vão ajudar a administração pública no momento da habilitação, em especial, tá? Também, a gente tem uma aula específica sobre SICAF, eu acho que vale muito a pena a gente visualizar e assistir depois essa aula lá no nosso portal de compras. Beleza?
E aí a gente entra, então, agora na nossa etapa de seleção do fornecedor. Essa segunda etapa, né, o compras, ele traz tanto os processos de contratação direta, dispensa e inexigibilidade, quanto os processos licitatórios. E faltou colocar aqui o concurso, que o compras também faz. Ele faz pregão, ele faz concorrência e ele faz concurso, tá? Tanto eletrônicos quanto presenciais. Todos esses precisam ser publicados, todos, dispensa, inexigibilidade, pregão, concurso, concorrência, tanto eletrônicos quanto presenciais, precisam ser publicados no PNCP. E aí o compras faz isso de forma automática. A partir do momento que você lança uma licitação, um edital, seja ele eletrônico ou presencial, o compras já manda isso automaticamente para o PNCP, tá? Então, fazendo tudo isso, dispensa, inexigibilidade, pregão, concorrência, concurso, a gente tem um cenário bastante abrangente e completo, né, de atuação do compras. Então, aquilo que você quiser fazer, ele faz. O que o compras não faz hoje? E eu acho que isso é importante. Não faz leilão, então, algum processo de leilão, né, de maior lance, aqueles processos de desfazimento de bens. Então, isso daí o compras não faz. Então, ele é um sistema de aquisição e não de desfazimento, não de venda, tá? E ele não faz alguns procedimentos auxiliares. Quais? Pré-qualificação, ele não faz pré-qualificação ainda, e não faz PMI, tá? Que são dois procedimentos auxiliares, que é o procedimento de manifestação de interesse, tá? Ele não faz esses dois procedimentos também. Faz credenciamento, faz registro de preço, ele tem o registro cadastral unificado, que seria o SICAF, né, o Sistema de Registro de Fornecedores, que são os outros procedimentos auxiliares. Então, é um sistema bastante completo, tá? Não faz só esses 3 pontos aqui. Ok? E critérios de julgamento. Quando a gente entra, então, nas modalidades licitatórias, tá? Seja ela aí pregão ou concorrência, a gente distribui essas modalidades nos critérios de julgamento. Esses critérios, eles são muito mais relevantes hoje do que as próprias modalidades em si, quando a gente fala de um processo licitatório. Então, o que a gente tem aqui? Um menor preço ou maior desconto, que é aplicado em geral para pregão, mas também para concorrência, e os outros critérios que são aplicados na concorrência: técnica e preço, melhor técnica, conteúdo artístico e maior retorno econômico também. Todos eles fazem parte aí do compras. É possível você fazer uma licitação com qualquer um desses critérios de julgamento lá pelo compras, sendo o maior retorno econômico mais inovador, digamos assim, mais recente desses critérios, tá bom? Então vamos mostrar um pouquinho como que funciona tudo isso. Quando a gente entra, eu peguei aqui um exemplo que é o mais convencional, que é o do pregão eletrônico. A gente foi caminhando, né, no PGC, aqui fazendo o DFD, depois fazendo o ETP, a gente pulou aqui o registro de preços, porque a gente estava fazendo um processo tradicional, mas o sistema também permite que você consulte intenções de registro de preços, se for o caso. A gente mostrou um mapa de preços, mapa de riscos, na verdade, né? O sistema também faz, eu não trouxe para vocês, mas é exatamente idêntico ao ETP. Um termo de referência, faz também a pesquisa de preços que a gente mostrou, faz o processo de divulgação de uma ERP, no caso do registro de preços, faz minuta de edital, ata, contrato, tudo isso dentro de um sistema chamado artefatos digitais, de novo, igual ao ETP, então é um sistema de gestão de documentos ali. E depois você tem a fase de disputa, que o sistema faz completo também, que é o recebimento de propostas, o julgamento e habilitação, a adjudicação e homologação desses processos, tá? Tudo isso é feito dentro do sistema. Olha, você tem aqui, só nesse processo de recebimento de propostas, julgamento e habilitação, adjudicação e homologação, uma série de regras e informações que a gente trata, inclusive a gente tratou aí em várias aulas, tá? Como que eu acesso essas aulas, então? A gente tem no nosso portal, eu vou até navegar com vocês aqui,
Compras SP.gov.br. Acho que a Andrea já até mostrou aí um pouquinho sobre esse portal. Lá na aba de capacitação, a gente tem aqui o fluxo da contratação com uma série de vídeos, textos, informações, normas relacionadas a cada uma dessas etapas. Então, tem a do PCA, tem a da ETP, tem gestão de riscos, tem pesquisa de preço, está tudo lá, muito, muito, muito recheado, com aula, com vídeo, com bastante coisa, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui na tela. Pronto, aqui o Compras SP.gov.br. Esse aqui é o nosso portal. A gente tem logo de cara um banner falando sobre as oficinas. Elas acontecem uma vez por semana, tá? Então, a gente tem isso daqui disponível e todas essas oficinas, elas passam a constar na aba capacitação aqui, tá? Então, quando você acessa essa aba capacitação, você começa logo, sabe, entendendo o funcionamento do sistema, cadastro de usuários, como que funciona, quais são os perfis para que cada usuário atue dentro do seu contexto específico. Então, você tem o requisitante, você tem o setor de contratações, né, o pregoeiro que vai atuar, você tem quem faz contratação direta, você tem quem vai acessar o SICAV, você tem uma série de perfis que você vai distribuindo para cada usuário de acordo com as suas competências, tá? E um modelinho de como acessar o sistema. E o fluxo aqui do processo como um todo, que você vai navegando por ele e tendo informações. Por exemplo, eu quero ver ETP. Então, tem as oficinas que foram gravadas explicando sobre o ETP, tem o manual do sistema do ETP aqui, tem um manual, tem um webinar que foi feito sobre a norma, tá? Sobre o decreto do estudo técnico preliminar. Então, tem uma série de informações para cada um dessa etapa aqui do processo. Tem sobre gestão de riscos, tem sobre pesquisa de preços, tem sobre termos de referência, tem muita coisa, tá? Aqui no nosso portal. Thaís, a minha apresentação era essa. Eu agradeço muito a vocês. Não sei se Vanessa quer me complementar, não sei se a Andrea está aí também, quer falar alguma coisa. Senão eu já devolvo a palavra para você, tá bom? Eu que agradeço, Diego. Muito obrigada pela sua participação. Vanessa? Desbloquear, né? Tudo certinho, pessoal. Oi, Vanessa, você vai complementar a apresentação ou não? Oi, pessoal. Não, tudo certinho. Ah, tá. Ah, tá bom. Aqui a gente tinha disponibilizado 2 horas para vocês, era até às 16 horas. Mas vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Boa tarde, Diego. Compras Gov com muito instável. O site muito instável. Comentário aqui do Teruel, não sei, o nome não está correto aqui. O Vitor mandou, como subscritor digital, minha principal reclamação em relação ao Compras Gov é a importância da minuta de edital do toolkit para o sistema. Perco muito tempo formatando o edital devido ao modelo que não se adequa de forma automática, exigindo ajustes manuais que poderiam ser evitados. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Sim, com certeza. Vitor, você tem toda a razão. Isso aí acontece mesmo, porque o sistema ele foi produzido e as minutas que estão disponíveis hoje lá são apenas as minutas do governo federal. Então, quando a gente pega as nossas minutas do Estado e vai transpor para o sistema, realmente te dá um trabalho de tentar adequar e mudar isso daí. Uma dica que eu posso dar para tentar reduzir o seu trabalho é que você já faça uma minuta padrão sua lá, né? E você mesmo possa replicar as suas próprias minutas. Então, você não precisa ter todo o trabalho de alterar todas as vezes todos os campos. Então, subindo no sistema, aquela minuta específica sua ali, que você já está acostumado, já fez a adaptação uma vez,
você mesmo pode replicar ela várias vezes para você. Um outro ponto que eu acho importante trazer aqui, né, é que via normativo, o que a gente tem obrigação de usar hoje no sistema é o termo de referência. Então, o edital em si, você ainda pode fazer, não tem essa obrigação em norma, tá? De você pegar esse edital e colocar, fazer essa adequação toda no sistema, você pode fazer isso direto no seu processo também, tá bom? Acho que isso pode facilitar um pouco, né, visto que não tem as minutas do Estado de São Paulo lá. Oi, Vitor, clareou aí para você a resposta? Bom, o pessoal está agradecendo muito a apresentação. A Claudiane perguntou se há previsão de integração das licitações do Compras Gov para o SCT, como era na BEC. Excelente pergunta. O SCT foi muito bem apontado, viu? O SCT, ele vai ser descontinuado, tá? Por quê? O TCE está fazendo uma atualização no sistema Aldesp, que é o sistema que o SCT se integra para enviar informações para o TCE. Nessas atualizações, o que vai ser feito é uma integração automática do Compras para o Aldesp. Então, a gente não tem mais a necessidade de importar os dados de uma licitação para o SCT, completar algumas informações e enviar para o Aldesp. Isso tudo vai ser feito de forma automática. Então, o processo de desenvolvimento disso está acontecendo já. Ele demanda 3 etapas específicas, tá? A primeira etapa é o envio do edital, é a mesma coisa que vocês já estão acostumados. O envio do edital, depois o envio da licitação em si, onde tem os participantes, onde tem a situação de cada um, o preço de cada um, e, por fim, o envio do contrato. O que está sendo feito nesse momento é o desenvolvimento da segunda etapa, a primeira já foi concluída, está desenvolvendo a segunda etapa e caminhando para os requisitos, né, desenhando a terceira etapa. Então, é nesse momento que está sendo feito aí o desenvolvimento em conjunto com o TCE. Então, tanto a SGD via Prodesp, quanto o TCE estão trabalhando em conjunto para esse desenvolvimento. Não tem como a SGD disponibilizar um sistema de automatização sem o TCE se adaptar, como também não tem como o TCE lançar essa nova versão se a SGD não está adaptada a isso. Então, isso está acontecendo de forma conjunta, tá bom? Só o último detalhe, quando tiver o momento de lançar e tudo, né? O que vai acontecer? Vai ter uma etapa de transição, ou seja, licitações que foram enviadas via SCT vão concluir via SCT, novas licitações não precisarão mais ser enviadas pelo SCT, vão ser enviadas automaticamente pelo Compras, e a gente vai noticiar, vai avisar, vai fazer um evento de lançamento, explicar para todo mundo e bloquear o SCT para inserção de novas licitações. Ok? Muito bom, ó, que ótima notícia. Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta. Em relação ao módulo do pregão, sou fã do sistema Compras Gov, porque acredito que trouxe mais independência para a nossa sessão em comparação com a BEC. No entanto, acho que o sistema poderia ser mais intuitivo. E outras pessoas falando que precisava melhorar o canal Compras Gov, e gostaria de saber se tem alguma coisa acontecendo para que o sistema apresente tanta lentidão ou até mesmo fique inoperante. Isso vem ocorrendo sempre. A gente viu que recentemente isso tem acontecido mesmo. Entramos em contato com um mantenedor de sistema, né? Eles estão cientes disso e atuando para que o sistema diminua essas intercorrências. A gente sabe que algum período atrás teve aí teve um problema assim mais grave, não sei precisar o que foi, e que isso daí eles estão correndo atrás, estão arrumando e de pouquinho eles estão tentando resolver 100% desses problemas, inclusive reforçando a infraestrutura se for o caso, tá? Mas eles já estão cientes e tratando. Ok. Bom, o Vitor prometeu que a última pergunta, ele perguntou, Diego, sei que não é o foco da aula, mas sobre o módulo contratos. Atualmente utilizamos somente para publicar o contrato no PNCP. Tem previsão se o Estado vai ampliar o uso do módulo de contratos? Com certeza, com certeza. Ô, Vitor, não precisa ser a última não, tá? Pode perguntar o quanto for necessário.
Mas com certeza, tá? O uso do módulo contratos, né, do sistema contratos, ele pode ser feito de forma completa. O que a gente tem conversado muito com o pessoal do MGI é para algumas adequações necessárias. Por exemplo, para a gente utilizar o módulo de faturas, né, para apresentar uma fatura, fazer o ateste dessa fatura no sistema, colocar essa fatura em modo de ordem cronológica de pagamento e tudo, fazer todo esse trabalho, o sistema estava apresentando um errinho, então a gente ainda não divulgou isso, estamos aguardando a resolução desse problema por parte do MGI para fazer uma oficina sobre isso, por exemplo. Mas você, cara, pode usar todo o sistema. Então, é fazer o lançamento no PNCP, fazer a gestão contratual, fazer o cronograma, lançar ocorrências, fazer a fiscalização, tudo, tá? Tudo. Tudo que tiver jeito pode usar. Eu acho que encerramos aqui as dúvidas. Muito obrigada, Diego. Acho que você foi ótimo, tirou muitas dúvidas aqui do pessoal, de forma prática, né? Bom, obrigada, Vanessa, também pela disponibilidade, a Andrea, Diego. E, bom, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente retorna às 15h20 para a última palestra. Pode ser?